Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, claro, nossa primeira pílula noturna de segunda-feira aqui, né, no nosso ano de 2021. Luz e paz ao seu coração, à sua vida. Você sabe que esse é o nosso espaço das perguntas e respostas, é o nosso bate-bola do bem, é o nosso pinga-fogo do mundo moderno. O espaço é nosso para você mandar suas perguntas. E, gente, todo mundo manda, graças a Deus, e na medida do possível eu vou lendo, vou entendendo muita coisa, né, que vocês têm de demanda e a gente procura responder com todo carinho aqui, tá? Às vezes não é respondido logo de imediato, mas tenha paciência e vai escutando as pílulas que já já a sua pergunta é respondida. Lembrando, melhor forma de mandar pergunta é pelo site, tá? institutonamastê.com.br. Bom que você já conhece o trabalho social do Namastê, é bem legal, tá certo? Gente, hoje eu queria responder uma pergunta muito especial, muito carinhosa aqui, né? É de uma pessoa muito querida que nos enviou esse questionamento. Naturalmente, eu não falaria o nome dela, ela também pediu anonimato, né? Com todo carinho e respeito, vamos fazê-lo. E ela fala o seguinte, né? Eu vou abreviar, uma colocação muito grande, mas o caso dela é mais ou menos o seguinte: Ricardo, eu sou uma ex-prostituta, estou trabalhando, né, para poder encontrar o meu caminho espiritual, encontrar o meu caminho de felicidade, e no meio disso eu tenho enfrentado relacionamentos difíceis. Eu entrei em alguns relacionamentos que não funcionaram, eu os abandonei, pelo menos eu sinto assim, que eu não dou conta, na hora que um relacionamento fica difícil, eu sinto que eu caio fora, né, desse relacionamento, e agora eu estou numa nova relação, e meu atual companheiro, eu gosto muito dele, e aí ela fala que tudo é muito bom com ele, mas que enfrenta dificuldades com ele em relação a alguns pontos, e mais uma vez ela fica na dúvida, né, entre ficar ou não ficar, entre enfrentar essa situação e não enfrentar aquilo que realmente ela deve fazer. Gente, inclusive eu achei interessante que no final da pergunta dela fala: Ricardo, eu sei que a decisão é minha, mas qualquer direcionamento que venha é muito importante, eu agradeço. E eu escolhi, gente, a pergunta dessa nossa querida companheira exatamente para poder nos auxiliar a entender alguns pontos que são cruciais para o nosso despertar espiritual. Primeira coisa que é importante a gente entender é que quando nós estamos fazendo uma transição existencial, uma mudança de vida, os desafios, gente, eles são comuns, né? Não importa o projeto de vida que você tenha tido, no momento em que você fala, eu quero aperfeiçoá-lo, que é o seu caso, você mesmo diz, né, com toda clareza, sou uma ex-prostituta, então é claro que existe um peso desse passado que é natural e que você vai naturalmente diluindo ele na sua mudança. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tivesse um outro passado que socialmente é difícil para a maioria das pessoas aceitar. Tem gente que fala assim, eu sou um ex-alcoólatra, né? Ou então eu sou uma pessoa, um ex-criminoso. Pelo amor de Deus, não estou comparando o seu passado com o de ninguém. Vamos deixar isso bem claro. Eu só estou colocando situações de passado que socialmente sofrem preconceitos, né, por muitas pessoas quando uma pessoa chega e fala do passado dela. Então não tem como a gente ignorar que existe um desafio aí a ser superado. Né? Não tem como ignorar que existe aí um desafio a ser suplantado, que é essa adaptação. Então, dito isso, é ter paciência e seguir progredindo espiritualmente. Porque é claro que a pessoa que está contigo, talvez ela tenha alguma dificuldade, como você mesmo me disse, né? De encontrar com uma outra pessoa, imaginar que você eventualmente tenha dormido com um amigo dele nas fantasias, né? Que esse companheiro possa ter, e é natural que você vá enfrentar isso de uma maneira direta, indireta, não é? Seja lá com quem for. O fato para mim não é nem isso que é o mais importante, é saber se o relacionamento faz ou não sentido para você. Porque, gente, vamos ampliar agora aqui para todo mundo. Relacionamentos desafiadores na Terra a gente vai encontrar sempre. Lógico, se não é um problema numa área, em outra. Tem gente que não tem problema na questão financeira, às vezes o problema é na questão comportamental, muitas vezes a dificuldade em relação à saúde, às vezes é na família da pessoa que a gente está junto que não funciona bem. Então, assim, cada caso é um caso. O mais significativo, o mais importante é realmente a gente se perguntar: faz sentido continuar?
É o que eu quero para mim? E, Ricardo, como é que eu sei, né? Se faz sentido continuar ou não? Veja como o seu coração se sente. Gente, toda relação que nos faz crescer espiritualmente, toda relação que nos faz sermos seres humanos melhores do que nós éramos antes dela, toda relação que nos coloca para frente, que nos faz bem, é uma relação que faz sentido a gente trabalhar por ela. Não é? Ainda que ela não vá para frente, pelo menos a gente faz o esforço para cuidar daquilo que a gente acha que realmente vale a pena. Qual que é a relação que a gente tem que ficar de olho aberto? Aquela que te suga energia, que não te leva para lugar algum, aquela que você vê que a pessoa não quer crescer do teu lado, aquela que a pessoa foca só no problema ao invés de na solução, aquela relação que a pessoa não te valoriza de maneira alguma, ela só vê teus defeitos. Então, só você que está numa relação difícil pode fazer essa prova dos 9 para ver o que é que pesa mais, né? Porque assim, fugir de um problema só vai te levar para um outro. A gente se deve sair de uma relação, deve sair com a consciência de que realmente essa relação não faz sentido continuar, mas não por fuga, porque senão a vida vai sempre trazer outros relacionamentos difíceis para a gente aprender a lidar com o nosso instinto de fuga. Do mesmo jeito que a ideia não é ficar em um relacionamento só por ficar, porque eu acho que eu tenho que ficar, porque eu tenho uma missão aqui para cumprir, que é um pensamento muito equivocado que muita gente carrega, ignorando algumas orientações espirituais preciosas, né? A ideia do mundo espiritual não é que a gente tem que sofrer e ficar vinculado a um relacionamento difícil para o resto da vida, senão nós vamos voltar na próxima vida com essa outra pessoa. É assim que muita gente pensa. Tem nada disso. É falta de conhecimento espiritual. O que não se pode fazer é descartar pessoas como se fosse um copo descartável. É o que muita gente faz, né? Descarta-se pessoas, né? E não se analisa de maneira profunda o que realmente um relacionamento pode propor. Então, gente, é um processo muito pessoal, em que cada caso é um caso, cada ponto é um ponto, e só o nosso contato com o nosso eu divino, com o nosso eu sagrado, com leveza, com carinho, vai nos mostrando gradativamente qual a melhor escolha a ser tomada, seja ficar na relação, seja sair dela, seja ficar durante um tempo, seja sair dela depois, ou até retomar depois de algum tempo, quando de repente aquelas situações antigas que demonstravam desequilíbrio já não se mostrarem mais presentes. Tá certo? Enfim, Deus abençoe a todos vocês, muita luz e paz, e você já sabe, estou te esperando sempre no nosso Evangelho no Lar ao Vivo, agora às 9 da manhã, nesse períodozinho de mais 10 dias, então estou te aguardando amanhã com todo carinho, tem pílula noturna e diurna, segue a gente no Instagram, no YouTube, todo dia tem no YouTube e no Instagram nosso cafezinho com mensagens motivacionais para você começar o seu dia, e é uma honra ter você junto aqui para a gente crescer juntos rumo a uma vida melhor, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos, e até breve, até muito, muito breve.